transgressões. Para tal farei leitura da palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo 32, do 1 ao 6. Eu lerei e os irmãos acompanharão, sentados mesmo. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando os transbordares, muitas águas não o atingirão. Vamos pedir perdão a Deus pelos pecados que temos cometidos durante a semana, se ferimos algum irmão. Depois de um minuto de silêncio, nosso irmão presbítero Anderson quebrará o silêncio com oração audível, agradecendo a Deus pelo perdão dispensado a nós. Dedicarmos os nossos dízimos e ofertas à casa do Senhor. Para tal faremos a leitura da palavra do Senhor que se encontra em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Leitura esta de forma uníssona. Provérbios 3, 9 e 10.
honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Você que é membro da igreja, onde que se assente, você que nos visita, pode continuar de pé. Não denúncia só, gente, denúncia é visitante não. O Jonathan lá atrás, você que estiver próximo aí, concorrente. Agora vamos naquele exercício muito legal, vamos nos colocar de pé para então a senhora nos visitando, que nos continue nos abençoando. Vamos nos colocar de pé para estar declarando ao Senhor que estamos aqui nessa manhã para adorarmos, para bendizer o teu nome. Que não é outro lugar e lugar melhor para estarmos fazendo isso do que na casa do nosso Pai. Se não for para te adorar, para quem eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui?
que ainda não me sinto confortável só com o microfone na mão. Eu ainda me sinto estranho em fazer isso. A palavra de Deus fala lá em Esther que no momento tão difícil da vida dela, o povo se reuniu, clamou ao Senhor, orou ao Senhor e o Senhor respondeu às orações deles. E eu sei que a gente às vezes chega aqui, eu estava conversando com o Vinícius, com o Fernando, e às vezes a gente chega aqui com tantas coisas na cabeça, com tantas dificuldades, com tantas coisas que vão, de repente, nos deixando, não é que sem esperança, mas vai nos deixando um pouco abatido, um pouco triste. Mas Deus, como fez com Esther, tem feito com cada um de nós e Ele tem se mostrado que Ele continua sendo a luz das nossas vidas, que Ele continua sendo a nossa esperança, que Ele continua sendo o motivo de estarmos aqui nessa manhã, para fazermos unicamente a Sua vontade. E que essa canção seja uma oração nossa, que a gente venha declarar realmente ao Senhor, que Ele é a nossa luz e a nossa salvação em tempo de angústia e tribulação. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Gostaria de convidar o presbítero. Se chegasse ao púlpito, nós estaremos orando. Presbítero Silas, este culto, que é o nosso último culto matutino do ano, será o pregador. E nós não temos dúvida nenhuma que mais uma vez o Senhor estará nos abençoando através do nosso irmão que se colocou à disposição no preparo do sermão e agora estará transmitindo as nossas vidas. Vamos falar com o nosso Deus. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Senhor, eis aqui teu servo, meu Pai. Teu servo, Senhor, agora, ó Deus, irá transmitir aquilo que tu mesmo colocaste em seu coração. Que ao fazê-lo, Senhor, mais uma vez ele seja iluminado por ti. E que nós também, Senhor, possamos, ó Deus, experimentar, Senhor, daquilo, ó Pai, que o teu Espírito Santo opera em nós quando nós nos colocamos à tua disposição. Que seja assim, Senhor, para o engrandecimento dessa obra, para a edificação das nossas vidas. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Nós estamos chegando ao fim de mais um ano, que fomos muito abençoados por Deus, e poderemos cantar até mesmo aquele hino, quantas bênçãos, quantas são. E nós poderíamos perguntar, meu ano foi útil, eu fiz alguma coisa, foi um ano perdido? A imprensa fala muito nos anos perdidos, dizem que a década de 80 e 90, ou propriamente a 80, foi a década perdida. Mas na avaliação da nossa vida diante de Deus, às vezes nós erramos, pensando que fizemos muito, quando na verdade não fizemos nada. E muitas vezes nos julgamos como quem nada fez, mas diante de nosso Deus, nós temos feito grandes coisas. Por isso, neste encerramento dos cultos para amanhã, coube a misericórdia, a bondade de Deus nos trazer aqui mais uma vez. E eu queria fazer uma meditação breve sobre o título A Grandeza da Humildade, Grandes Coisas em Coisas Pequenas. Para isso, eu gostaria que os irmãos me acompanhasse na leitura de Lucas 21, de 1 a 4. Um dos textos mais conhecidos das Escrituras Sagradas do Novo Testamento. Me parece que os três evangelistas, todos três falam deste episódio. Não. Nós lemos muito aqui em Lucas. Eu deixei de observar isso. Mas eu acho que Marcos também fala. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar-lhe 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. O apóstolo Paulo também nos fala na carta aos Romanos, apenas um versículo, focalizamos apenas esse. Romanos 14, 16. O apóstolo diz assim, é isso mesmo? 12, eu falei 14, 16? Não é 12, 16, é que eu marquei aqui errado. Se eu não tivesse errado, eu não estaria aqui. É 12, 16. Desculpa, tá, Elaine? Esse dia eu pedi a Elaine para colocar no quadro, na tela, o Salmo 152, e não tem o Salmo 152, né? É 12, 16. Que diz assim, não, uma versão diz diferente. É Romanos. O 12, 16, é assim, 12, 16. Será que eu errei mais uma vez? Não, 12 não pode. Romanos 12, 16.
Alguém já achou? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A versão que eu tenho aqui, que é da Bíblia Revista Corrigida, diz: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. A grandeza da humildade, grandes coisas em coisas pequenas. Por que eu fiz essa inversão? Porque é interessante que na língua portuguesa, quando vem o par substantivo adjetivo, isto é, o ser e a sua qualificação, o que vier primeiro é que chama atenção. Por exemplo, eu posso dizer que o nosso irmão Paulão é um homem grande, e é verdade, não é? Mas também eu posso dizer que Paulão é um grande homem. E é mesmo, eu considero um grande homem. Né? E nós vamos ver aqui que é. Algumas pessoas dizem que me chamam grande professor. Eu falo, nada disso, 1,63 m. Um homem rico pode ser um pobre homem. E um homem pobre não deve ser um pobre homem. Ele deve ser um rico homem. Né? Porque o que vem primeiro, então, é que vai dar o tom, o sentido principal. Grandes coisas são coisas maravilhosas. Coisas pequenas, são coisas pequenas mesmas. Por isso, o apóstolo pede para que nós não nos atenhamos a coisas altas, mas sim no que é humilde. É interessante que é uma confissão que eu faço. Isso também me faz bem. Quando o Senhor me tomou de maneira sobrenatural, engraçado isso, né? A primeira ideia que veio à cabeça é que eu iria fazer uma obra extraordinária, aquela coisa toda, mas tudo bem. Eu não posso dizer que Deus não tem trabalhado comigo, não tem me capacitado. E eu sou muito grato a Deus por isso. Coisas que eu pensei que fora eu mesmo que fizera, hoje eu sei que foi o Senhor que estava agindo. Mas a figura que estava na minha mente era o Billy Graham. Coisa incrível, né? Realmente a pessoa não está... o Senhor já tinha me feito grande coisa, a maior de todas as grandes coisas, a salvação, o novo nascimento, e eu ainda estava pensando pequeno, que queria ser igual ao Billy Graham. E quem disse que Billy Graham é o maior diante de Deus? Eu não estou querendo dizer também que ele é o pequeno. Mas o fato de encher estádios não quer dizer que para Deus ele é, né, maior do que o pastor André, que está aqui num púlpito com 200 pessoas. Né? Uma vez uma pessoa falou assim, ô Silão Malafaia. Aí uma garota falou assim, quem dera. Foi difícil eu perdoar essa menina, sabia? Até hoje eu luto contra isso. Grandes coisas em coisas pequenas. É interessante como muitas vezes nós andamos na contramão do Senhor Jesus, na contramão do Evangelho. O desejo pelas coisas grandes revela o orgulho humano e não dá espaço para o amor e traz competição, inveja, divisão, críticas. Se os irmãos quiserem cada vez mais ter um coração melhor, evitem críticas. A crítica sempre vem seguida de julgamento. Eu digo isso porque eu não conheço ninguém que tenha um espírito mais crítico do que um cidadão chamado Silas Peixoto. É eu ver uma coisa, estou querendo criticar. Mas Deus tem me chamado muita atenção disso, através dos livros que eu leio, dos meus sermões, a palavra de Deus. A crítica, ela é terrível, ela cria competição, inveja, divisão. Isso tudo vem do desejo pelas coisas grandes. E entra um elemento aí no meio chamado, que muitos não... Eu mesmo não tinha percebido nisso. Quando me falava no anticristo, eu sempre liguei o anticristo àquele homem que Paulo fala em Tessalonicenses, que é o homem do mal, né? É o homem do pecado, o homem do mal. E o livro que eu estou lendo, os três campos de batalha, ele chama atenção para o fato de que não existe um anticristo
Aí eu fui ver lá, é mesmo, João fala em anticristos. Anticristo, há muitos anticristos. Em todas as igrejas, claro que eles serão presentes também nas igrejas. E eles se aproveitam exatamente dessa fragilidade nossa, da inveja, da competição, da crítica. E ele é anticristo mesmo, ele é anticristo por quê? Ele divide o povo de Deus, ele divide a igreja. E olha, todo mundo sabe que a melhor maneira para atacar um batalhão ou um grupo é dividi-lo. Não é isso mesmo? Desde cedo eu aprendi que a onça adora a capivara, mas só ataca a capivara quando ela está sozinha. Por isso há o ataque para dispersar. Não sei se os irmãos viram no Fantástico, eu achei aquilo terrível, um ataque de uns cães da Zâmbia, em cima de uns bichos enormes, esqueci o nome deles agora, eu tinha até guardado, tem gravado lá em casa, aquele eu deixei gravado. É aquela manada de uns bichos enormes, e tem uns cães ferozes lá na Zâmbia, que coisa horrível, só o dente dele já dá medo. E ele pega e começa a atacar, e eles começam a correr, de repente um se perde, coitado. Aquele ali é a vítima. Por quê? Se quer atacar, se quer vencer, é só dividir os outros. Agora me ocorreu uma coisa aqui, já sei, que eu não tinha pensado. Por que um time tão bom como o Internacional, que venceu o Flamengo de maneira extraordinária, caiu? Divisão interna. Problema interno. Está provado divisão entre eles. E o anticristo tem como missão dividir o povo, dividir a igreja. Por isso o apóstolo, inspirado, ele diz: não ambicioneis coisas grandes, condescendei com o que é humilde, porque há grandes coisas em pequenas coisas. A ambição pelas coisas grandes, causando competição, inveja, divisão, permite o anticristo fazer com que nós fiquemos impossibilidade de crescer. Porque se existe uma coisa que impede a pessoa de crescer, é exatamente a inveja, né? A inveja, o ciúme. Isso nos deixa fracos e totalmente vulneráveis ao ataque do anticristo, do demônio do anticristo. Por quê? Eu estou fraco e ao mesmo tempo estou sozinho. Por quê? Ao invejar, ao me orgulhar e querer ser superior ao meu irmão, eu não me edifico. E também não edifico o meu irmão, e acabo criando divisão dentro do corpo de Cristo. E Satanás tem como objetivo máximo atacar o corpo de Cristo para dividi-lo, que é esse exatamente a intenção dele. E Paulo diz isso, nós sabemos muito bem qual é o seu plano. E nesse livro também inspirado, ele diz o seguinte, que a coisa que mais o diabo tem medo é de uma coisa chamada humildade. E ele diz que a grande fortaleza contra o inimigo é exatamente a humildade. Não ambicionar coisas grandes, até porque coisas grandes no sentido, coisas grandes, né? Grandes coisas. Não ambicionar coisas grandes, mas fique com as pequenas coisas, para que o Senhor nos torne para nós grandes coisas. Essas coisas menores que a gente possa imaginar. Imagine, por exemplo, uma pessoa que recebe um sorriso. Eu nunca me esqueço, quando comecei a estudar, em agosto de 1954, dia 9, eu estava tão assim, abatido, não sei porquê, eu era medroso, ficava assim medroso. E um rapaz chamado Nelson, filho do São Nelson, que criou a primeira loja de tecido em Queimados, pai do Zé Manteiga, se chama Zé Manteiga porque chorava à toa. Ele da porta me deu um sorriso tão bonito, aquilo me deu tanta fortaleza. Um sorriso pode ser uma grande coisa. Um sorriso sincero é uma grande coisa. Me lembro que certa vez tinha um rapaz aqui na igreja, que ele frequentava muito aqui, mas ficava assim pelos cantos, muito tímido, até hoje ele é muito tímido, ficava assim, ficava para lá e para cá. Um dia o Espírito do Senhor
me mandou que aproximar daquele rapaz. Deu um aperto de mão dele, me deu um sorriso, entrou para a mocidade, e foi um dos grandes beques que nós tivemos ao lado do Roberto, tio do pastor André aqui, Paulino. Eu não vejo há um certo tempo. Mas bastou um aperto de mão, uma coisa pequena se tornou uma grande coisa. A história do Evangelho está cheia de coisas assim, né? Procurar as coisas pequenas com humildade traz edificação não só pessoal, mas edifica todo o corpo da igreja, todo o corpo de Cristo que é a igreja. E agora, coisa bonita, nessas coisas pequenas, quantas almas não são alcançadas? Eu não gosto de fazer citação pessoal, não, porque algumas pessoas também posso criar também inveja, não quero criar inveja em ninguém, mas não, se prepare contra a inveja. Nunca peça a Deus, quando surgir qualquer inveja, misericórdia, Senhor. Aliás, a palavra misericórdia devia ser a palavra primeiro que devia estar na nossa mente e na nossa boca. Misericórdia, Senhor. Mas eu me lembro que uma senhora chamada Eva foi ao conselho para ser examinada, né? Hoje a gente não faz mais isso, assim, aquele exame duro, aquela coisa toda. O irmão vai lá apenas para a gente conversar, e aquele é muito bonito. Mas a Eva chegou e eu perguntei, mas, irmã Eva, por que a senhora... uma experiência, eu gosto muito de experiências, né? A senhora quer agregar a nossa igreja? Ela disse assim, porque eu sempre quis pertencer à igreja da irmã Jeová. Da irmã Jeová. Isso me emociona muito, né? Eu me lembro que a minha tia dizia assim, se um dia eu for crente, quer ser crente da igreja da Lili. Mamãe quase não abria a boca, né? Mas o exemplo, né? Mamãe sempre dizia que a grande alegria dela era na hora da ceia, ela olhar aqui para a mesa e ver a toalha que ela tinha passado para a ceia do Senhor, né? Coisas pequenas, mas que para Deus, sendo feito de coração, torna-se uma grande, né? E ganha almas, irmãos, porque não está na aparência. Deus não vê a aparência das coisas. Eu estava querendo estourar nos palcos. O engraçado é que quando eu saí também da faculdade, quando eu terminei o mestrado, a minha meta era a faculdade. Deus me colocou num supletivo de gente analfabeta. Exatamente em frente ao lugar onde eu tinha começado a dar aula para o primário, em 1962. Eu falei, como que Deus faz as coisas? Se eu voltasse atrás e quisesse escolher, eu escolheria realmente a faculdade. Hoje eu sei que Deus me colocou ali, diante de coisas pequenas, porque Ele queria abençoar aquelas vidas que estavam ali. Avaliando esses anos que nós passamos, nós temos que avaliar, né? Não por o sucesso, porque o Evangelho do Senhor Jesus, o Senhor Jesus vive ao contrário deste mundo. Eu me lembro daquele rapaz, coitado, Robinho, do Santos, estou indo para a Europa, porque quero ser o maior do mundo. Coitado, que bobeira, bobagem. Até bobo, né? Ficasse quieto. O outro foi mais esperto, né? Não, eu estou no Barcelona para fazer o Messi continuar sendo o melhor do mundo. E recebeu o apoio do Messi, está aí, está melhor do que o Robinho. Grandes coisas em coisas pequenas é o que o Senhor espera de nós. Um sorriso, um aperto de mão, uma visita ao necessitado. Quantas pessoas hoje estarão recebendo uma visita? E quantas pessoas estarão nos leitos também que não vão receber uma visita? Me lembro que certas vezes eu queria ser Billy Graham, mas Deus me mandou num grupo de rapazes fazer visitas aos domingos. Nós chegamos na casa do Nossa Senhora de Fátima e tinha uma jovem senhora que tinha acabado de ganhar a criança. Eles não receberam uma visita, mas elas nos receberam com um sorriso tão bonito, como se recebendo o próprio Jesus Cristo. E estava mesmo. Estava ali um grupo de rapazes para visitar as pessoas que não tinham recebido nenhuma visita. Uma coisa pequena que se tornou uma grande coisa. E para encerrar, queridos irmãos, eu posso dizer quantos exemplos bíblicos nós temos de humildade, alcançando grandes coisas, né?
Alguém seria capaz de citar na Bíblia uma coisa pequena que se tornou uma grande coisa? Oi, Gisele? E isso, está aqui. Depois eu vou te mostrar, querido. Não estou mentindo não, aqui, ó, está aqui, ó. 5 pães e 2 peixinhos. Está aqui. Como que aquele garotinho nunca podia imaginar que saindo com aquelas coisas tão pequenas, né? Uma coisa tão pequena, mas na mão do Senhor Jesus tornou-se uma coisa tão grandiosa, né? E quem cita uma outra? Vamos lá. Se eu não vale, o pastor André não pode falar. Oi? Não, isso é muito bonito. Mas eu quero dizer o seguinte, alguma coisa que citada na Bíblia, na mão de alguém, que era uma coisa pequena e tornou-se uma grande coisa. Exatamente. Mas essa pequena grande coisa serviu para isso. Olha só. Aqui alguém falou Davi e Golias. Isso mesmo, hein? Olha, não está aqui não, hein? Eu esqueci essa. Umas pedrinhas de nada, né? Não é isso? Oi? Derrubou o gigante. Mas tem uma passagem lá no Velho Testamento tão conhecida, que era uma coisa tão insignificante, tornou uma coisa tão grande. Quem já viu falar numa viúva que tinha só uma botija de azeite? Né? Uma pequena coisa tornou-se uma coisa tão grande, né? E se está falando de pessoas, quem é que poderia citar para uma pessoa tão humilde e que foi elevada a tão grandes coisas? Olha só, por exemplo, uma jovem de Nazaré chamada Maria. Infelizmente, os evangélicos tiraram Maria do seu currículo por causa da Nossa Senhora. Olha, tem nada a ver Maria com Nossa Senhora. Nossa Senhora surgiu, depois o pastor vai me ajudar, no concílio de Éfeso, já no ano 360. Os padres católicos, a Igreja Católica, por uma questão de sincretismo, aproveitou Maria para concorrer com Diana, ou Diana, dos Efésios, né, para fazer aquela mistura, criou as Nossa Senhora. Tem nada a ver, com todo respeito à crença de outras pessoas que estão aqui, mas não tem nada a ver Maria com Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, Maria. E olha, não existe exemplo de humildade maior. O pastor Israel Belo, parece que foi meu amigo de faculdade, ele tem 2 textos nesse princípio de dezembro do livro dele, que é uma beleza, coisa linda, uma humildade. E ela, todas as vezes que chegava a ela mandava para o filho. Não é isso? Todas as vezes ela fez isso. Um belo exemplo de humildade. Temos os 5 peixinhos, né? Os 5 peixinhos. E tantos outros exemplos de coisas, com coisas tão pequenas, que nas mãos do Senhor se tornaram coisas tão grandes, né? Água transformada em vinho? Dorcas, né? Todas, exatamente a humildade de Dorcas. Então, queridos irmãos, nós podemos estar certos o seguinte, nós estamos terminando o ano, onde pequenas coisas que nós fizemos, talvez ficou até despercebido, mas se tornaram grandes coisas na mão do Senhor. E vamos entrar em um novo ano. Não é preciso ficar sonhando grande, aquele sentido do grande, de acordo com este mundo, porque há muitas coisas grandes que para Deus não significam nada. Né? Os ricos jogavam dinheiro a sobrar, ele falou que não é nada. Eles têm muito mais do que isso. E eu gostaria de citar outro caso, para encerrar mesmo, pré-encerrar, em que, eu já contei esse caso aqui, a mamãe tirou o único dinheiro que ela tinha aquela semana que ela tinha ganhado lavando roupa, para ir ao Sázer, porque eles cobraram a entrada, era uma nota azul, é R$1. Era R$1 não, era R$1.000. E eu não sei nem quando voltamos para cá, não, ela guardou o dinheiro da passagem, né?
E ficamos, não tive nem lanche. E lá o presidente dizia, hoje é um dia de grandes coisas. Hein, pessoas aqui. Aí chamou uma dona que deu um terreno. Falei, meu Deus do céu. Aquela dona tem nem sei quantos terrenos e deu um terreno. Mamãe deu muito mais. Coisas pequenas que para Deus são grandes coisas. E não é preciso dizer que não foi nenhuma coisa pequena. Foi uma coisa desprezível. Foi a coisa mais enjeitada, mais repugnante, que hoje é símbolo da nossa fé, da nossa vitória, né? Que é a cruz do Senhor Jesus. Enquanto César procurava os louros, as grandes conquistas, ele caminhou para a cruz, o mais desprezível de todos os instrumentos que já houve sobre a face da terra. E foi ali que ele nos salvou. Então, tomando esse exemplo, irmãos, vamos entrar colocando tudo que nós temos. Nem que o Senhor Jesus disse, aquele que der um copo d'água a um desses meus pequeninos, de forma alguma, vai perder o seu galardão. O importante é nós estarmos na mão do Senhor, porque estamos em suas mãos. Qualquer que for cair em nossas mãos, lavar a toalha da igreja, servir a água, se é no Senhor Jesus, é uma grande coisa. E eu então gostaria de terminar cantando um hino que todos aqui sabem, o hino 320. Vamos cantar de pé, vamos? A equipe de louvor pode me ajudar? Eu devia ter pedido à equipe de louvor essa ajuda, né? Diz assim, vamos lá, Xandrão, já achou lá? 320 na tela? Eu ia lá atrás pedir a Elaine e não pedi. Isso. A Lídia gosta. Vamos lá. Não somente aos simula felicidade com muita dor, mas as coisas mais humildes a executar, deves fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer, brilhar no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possas confortar com palavras brandas de amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer, brilhar no meio do teu viver. O maior que venha a ser o teu esforço aqui, por mais firme a tua devoção, quantas almas lindas jazem ao redor de ti, na mais total escuridão, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. E para brilhar no meio do viver, pequenas coisas podem tornar-se grandes coisas nas mãos do Senhor. Amém. Poder sentar, irmãos. Nós vamos dar continuidade. Nosso culto hoje
presidente, nós continuaremos bendizendo o nome do Senhor, agora através da nossa Assembleia ordinária. Eu gostaria de, nesse momento, dar oportunidade aos irmãos, aqueles que quiserem tomar uma água. Nós daremos 2 minutos, e os diáconos estarão preparando também aqui as mesas para nós retomarmos os nossos trabalhos. 2 minutos, depois de 2 minutos, eu pedi os diáconos que possam chamar os irmãos para que, entrando ao tempo, continuemos com a nossa programação. Vai. Tá bom. Tá, olha só, quem não assinou o livro está à disposição lá fora. Se você ainda não assinou o livro, você é membro da igreja e não assinou o livro, que você o faça, aproveitando esses momentos de recesso. Tá liberado, tá liberado.
favor, vamos correr o pátio aí para convidar os irmãos para que retornem o mais rápido possível para nós iniciarmos a nossa assembleia. Eu gostaria de chamar o presbítero Benilson Porto para compor a mesa, o presbítero Silas,